que a CNI apoia a reforma tributária, especificamente no âmbito a gente tem chamado, é uma brincadeira, que a gente tem duas PECs, né? Tem a PEC 110, que é do Senado, e tem a PEC 45, que é a da Câmara. Como, ao longo do tempo e no processo político, elas se aproximaram muito, né? A gente tem brincado que, provavelmente, a reforma tributária que vai ser colocada em discussão agora vai ser a PEC 155, que é a soma das duas PECs. Tá? Eu vou colocar aqui o que nós temos de mais objetivo. Tá? Só gastar um tempinho aqui, que eu acho que é importante para a gente entender essa cronologia. No início de 2019, nós tivemos a apresentação de duas PECs, a PEC 45 na Câmara e a PEC 110 no Senado. Lá, então, em 2019, elas eram até bem diferentes, né? A PEC 110 ela tinha um chamado imposto seletivo, que incidia sobre combustíveis, telecomunicações e energia elétrica, que era o grande imposto daquela PEC. Basicamente, se ia arrecadar ali, e o resto ia pagar muito pouco. Tá? E tinha a PEC 45, que era um IVA único, compartilhado entre o governo federal, os governos estaduais e os municípios, então, um imposto só. Então, os modelos eram bem diferentes. E houve ali, teve uma disputa de protagonismo entre as duas casas, e isso resultou numa comissão mista, formada por senadores e por deputados. A ideia dessa comissão mista era fazer uma proposta apenas, feita por ambas as casas, Câmara e Senado. Tá? Essa comissão mista tinha como presidente o senador Roberto Rocha, do Maranhão, e o relator dessa comissão era o deputado Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba. Quando essa comissão apresentou o seu relatório, por uma questão de divergências políticas, e aí a gente pode falar, porque é um fato público, né? Na eleição da Câmara dos Deputados, para presidente da Câmara dos Deputados, em 2021, o presidente Arthur Lira, né, foi candidato e não foi apoiado, inclusive teve como opositor o deputado Baleia Rossi, que era o proponente da PEC 45, e o Baleia Rossi, deputado Baleia Rossi, teve o apoio do Aguinaldo Ribeiro, que era o relator. Naquele momento, então, havia um estremecimento político entre o relator na comissão mista e o presidente da Câmara, que foi eleito naquele ano, o deputado Arthur Lira. No momento que é apresentado o relatório da comissão mista, o presidente Arthur Lira dissolve a comissão especial que avaliava a PEC 45, de modo que o deputado Aguinaldo Ribeiro deixou de ser relator, porque não havia mais comissão especial. A proposta parou de tramitar na Câmara. O senador Roberto Rocha, que era o presidente da comissão, com base naquele documento, continuou a tramitação da PEC 110 no Senado. E foi naquele momento que as duas PECs, que originalmente eram muito diferentes, elas se aproximaram. E o que o senador Roberto Rocha fez, durante quase um ano de discussões, que foi até maio de 2022, quando aí tudo parou por conta das eleições, foi fazendo aperfeiçoamentos em cima do relatório da comissão mista. De modo que hoje o que nós temos é que a PEC 110, atual, o último texto, que é sobre ele que eu vou falar para vocês, ela é uma continuidade da PEC 45. Então, hoje, quando eu escuto falar muito sobre duas PECs, PEC 45 e PEC 110, isso não existe mais, porque, no processo político, as duas se juntaram. A grande diferença que o senador Roberto Rocha fez em relação ao texto da comissão mista foi mudar do IVA único,
aquele IVA compartilhado entre o governo federal, estados e municípios, para um modelo chamado de IVA dual, né? Nesse caso, eu não tenho um imposto só compartilhado por todos os entes, eu tenho dois. Um que é do governo federal e o outro que é dos governos regionais, estados e municípios. Então, ao invés de um IVA, ele criou dois IVAs, tá? Essa é a grande diferença. E aí que eu vou trazer para vocês, por que eu vou falar desse texto? Porque é o último texto que nós temos. E as indicações que a gente tem do deputado Aguinaldo Ribeiro, que voltou a ser o relator agora na Câmara, desfeita aquela questão política, né? É de que o relatório dele vai ser a união desse texto da PEC 110, né, basicamente, com novos elementos que estão sendo colhidos nesse momento da discussão. Tá? Vocês me desculpem, mas eu acho que esse esclarecimento é importante para a gente deixar bem claro de como foi a evolução e sobre o que nós estamos colocando aqui a posição da CNI. Opa! Esqueci de ligar. Agora vai. Pronto. Só falando um pouco como é o modelo. Acho que aí eu já ganhei um tempo. Né? O modelo é um modelo de IVA dual. Já falei, é o IVA federal, que vai fazer o quê? Vai substituir o atual PIS/COFINS. E tem o IVA regional, que a gente está chamando ali de subnacional, que é o imposto que vai substituir o ICMS e o ISS. E teremos, além desse, que esses vão tributar toda a economia. Tá? Tem o imposto seletivo, que aí é um imposto muito específico, ele está previsto lá para incidir sobre bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Tá? Basicamente, o que se pensa aqui nesse imposto é uma incidência sobre bebidas alcoólicas e produtos do fumo, né? Essa é a ideia desse imposto, que iria substituir o IPI. Tá? Esse é o modelo do novo sistema tributário que nós teríamos. Então, nós teríamos 4 tributos sendo substituídos por 2 e o IPI acabando e sendo substituído pelo seletivo em alguns produtos, né? Não na abrangência toda que o IPI tem hoje. Tem um ponto que é fundamental. Tá? No texto da PEC 110, para cada mudança dessa que eu falei, tem um dispositivo prevendo que, olha, a substituição do PIS/COFINS pela CBS não pode levar a aumento de carga. Então, a arrecadação em relação ao PIB do novo imposto tem que ser igual à do PIS/COFINS quando ele foi extinto, né? Então, não pode ter aumento de carga. A mesma coisa no caso do ICMS e do ISS, e ali também, quando eu acabar com o IPI de um produto e colocar o seletivo, também tem um dispositivo que não permite aumento de carga. Então, esse é o modelo de modo geral. E quais as características desses novos tributos? Como a ideia é que eles sejam muito semelhantes, o IVA federal e o IVA estadual, eu não vou descrever os dois em detalhes, eu vou falar as principais características em geral. A primeira característica, eu acho que é fundamental, são impostos que a gente chama de base ampla. Hoje, na economia brasileira, e o Brasil é o último país do mundo que faz isso, pelo menos o último país relevante. Pode ser que tenha alguma ilhazinha e tal que faça, mas ninguém faz. Nós temos um imposto, que é o ICMS, que incide sobre parte da economia, e nós temos um outro imposto, que é o ISS, que incide sobre a outra parte. E, inclusive, tem partes da nossa economia que não incide nem ICMS nem ISS. Tá? Até pouco tempo atrás, esses streamings que ele não tinha incidência de nenhum dos dois. Tá? Então, essa separação entre tributos gera um problema, tá? Que digamos que eu sou uma empresa, eu compro do deputado Pedro e
ele pagou lá um imposto, o ICMS, e eu sou cliente, eu sou contribuinte aqui do ISS. Então, o que o deputado pagou de imposto lá na empresa dele, eu não me acredito, porque eu sou contribuinte de outro tributo, né? Isso gera uma série de problemas na economia. Isso acaba com esses dois IVAs. Eles vão tributar todos os bens e todos os serviços. Quais são as alíquotas? O que está previsto? É uma alíquota padrão para todos os bens e serviços, mas, vamos deixar isso bem claro, as duas PECs, tanto o texto da comissão mista, como agora o texto da PEC 110, definem bens e serviços que poderiam ter tratamentos favorecidos, muito possivelmente com uma alíquota reduzida. O que isso significa? Olha, o consumo deste bem ou desse serviço vai ser menos tributado do que o consumo de quem está lá na alíquota padrão. No caso do deputado Aguinaldo Ribeiro, no texto da comissão mista, ele cita quais seriam esses bens e serviços que teriam esta prerrogativa. Seriam saúde, aí compreendendo serviços de saúde e também medicamentos, serviços de educação, a parte de alimentos, né, seja agropecuária ou agroindústria, atividades pesqueiras e florestais, operações com bens imóveis e transporte de passageiro. É isso que ele entende lá, que seriam bens e serviços que deveriam ter uma tributação menor do que o conjunto dos outros bens e serviços. Isso, então, é um segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Esta alíquota padrão, que vai incidir sobre todos aqueles que não tiverem o regime favorecido, os estados e os municípios, no imposto que lhes cabe, que é o IBS, que é o IVA subnacional, eles teriam a possibilidade, aprovada aqui nessa Assembleia, né, vou dar um exemplo, Mato Grosso do Sul, vou pegar um exemplo positivo, olha, estamos com as contas bem em ordem, não precisamos, né, está se pensando que essa alíquota padrão vai ser em torno de 25%, 9% do imposto federal, 16% do imposto de estados e municípios. Então, nesse exercício, olha, se vota aqui, em acordo com o governo do Estado, não, o Mato Grosso do Sul tem uma condição financeira, não precisamos cobrar 16% do consumo que é feito pelo cidadão do Mato Grosso do Sul. Podemos, então, colocar uma alíquota de 15%. Tá? Quando isso for feito, não pode se escolher tributa TI com uma alíquota, outro produto com outro, não. Mexe para todos, né? Então, todo o consumo que foi feito aqui no Mato Grosso do Sul não vai ser tributado a 16%, vai ser tributado a 15%. Mas aí, se eu estou na alíquota padrão, é para todo mundo. Tá? Então, os estados e municípios, e a mesma coisa que eu estou falando da Assembleia Legislativa, pode acontecer também na Câmara Municipal. Olha, o município de Campo Grande não vai cobrar a alíquota de 2% da sua parte do imposto, vai ser 1,5%. Então, o consumidor de Campo Grande também vai ter uma alíquota menor, mas também o município tem que aumentar ou reduzir para todo mundo. Não dá para escolher onde vai aumentar ou não. Tá? Então, esse é o terceiro ponto, terceira característica desse IVA. Quarto ponto, que para as empresas é um ponto importantíssimo. É o que eu estou chamando ali de crédito amplo. Tem muita gente que chama crédito financeiro. Como é que acontece hoje? O ISS, todo mundo sabe, não dá direito a crédito nenhum. Né? Então, você comprou, é contribuinte do ISS, não interessa o que o seu fornecedor pagou, você não vai ter direito a crédito. Agora, no ICMS, depende. Depende se aquilo que você está comprando, se é incorporado fisicamente ao produto que você vai fazer. Né? Aí dá direito a crédito. Se não, não dá direito a crédito. O que gera
uma complicação muito grande. Nós temos muito litígio por conta desse tipo de critério para concessão dos créditos. O crédito aqui, então, vai ser amplo. Tudo que as empresas comprarem, que for tributado, que não for típico de consumo pessoal, vai dar direito a crédito. Então, só para dar um exemplo, eu não sei se todo mundo aqui conhece siderurgia, né? Uma planta siderúrgica, tem um negócio lá que chama refratário. Ele fica ali na boca do alto forno e o aço passa ali numa temperatura, sei lá, 800 graus, né? Eu não sei bem. E ele fica lá vermelho. Fui outro dia numa siderúrgica e vi. Aí o aço vai passando ali, aquele produto, ele não faz parte da composição do aço. Quando você for ver o que faz aço, não tem refratário. Mas ele se desgasta com o aço passando ali a 800 graus. Né? De tempos em tempos, tem que parar e trocar o refratário. Aí começa a confusão por causa do creditamento de hoje. Olha, o refratário não faz parte da composição do aço. Então, não te dá direito a crédito, porque não é fisicamente incorporado. Aí as empresas, não, mas ele se desgasta ao fazer o aço. E aí vira um contencioso, isso vai para a justiça, é uma confusão danada. Tá? Isso acaba. O que não vai dar direito a crédito? Né? Se eu tenho uma empresa, né, digamos, uma confecção, e eu compro garrafas de vinho, aí não vai dar direito a crédito, porque vinho não é típico de consumo pessoal, não é do consumo da empresa. Né? A empresa não precisa comprar garrafas de vinho para a sua operação. Então, esse é o novo modelo. Hein? Depende da festa de fim de ano. Né? Então, esse tipo de consumo não vai dar direito a crédito, vai ter que pagar o imposto, viu, deputado? Vamos em frente aqui para a gente acelerar. Outro ponto fundamental para as empresas, estava conversando isso hoje mais cedo no almoço. O recolhimento... Doutor Mário Sérgio, opa. O senhor tem 10 minutos. Opa, vamos acelerar. Vamos lá. O recolhimento do IBS vai ser centralizado. Então, se eu tenho uma empresa que tem operação no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul, hoje eu recolho o ICMS para cada estado. Né? Aqui não, eu vou apurar e recolher uma vez só, tá? Para o Conselho Federativo, que é quem vai distribuir o dinheiro entre os estados e municípios. Então, essa é a outra característica. E para onde vai o dinheiro? Vai para o estado e para o município de destino da mercadoria. Acaba isso que existe hoje no ICMS, parcela fica na origem, parcela vai para o destino. Tá? Tem uma previsão de que o Conselho Federativo só distribui para os estados e municípios a arrecadação líquida, ou seja, depois que as empresas que têm saldo credor recebem esse saldo credor de volta. Né? Se prevê a completa desoneração de investimentos e exportações, ou seja, não vai haver incidência nas exportações e nem nos investimentos, e, para terminar essa parte, cálculo por fora. Então, se a alíquota é 25%, e eu estou vendendo algo por 100, eu vou pagar 25% de imposto, e meu preço vai ser 125. Hoje, uma alíquota de 25% de ICMS, na verdade, é quase 33%, porque ela incide por dentro. Tá? Essas são as características. Para trocar esse sistema, a CBS entra imediatamente, o IVA federal, 6 meses depois de aprovado o projeto de lei ordinária que vai regulamentar. E o IBS, aí sim tem a transição, que na PEC 110 está prevista em 7 anos, e eu vou falar um pouquinho disso mais à frente. Os 40 anos, que se tem uma transição também, não é para os contribuintes. 40 anos é para divisão do dinheiro entre os estados e municípios, certo? Simples Nacional não muda nada, ele está preservado e ainda vai poder transferir o crédito
dentro da tabela do Simples, do IBS e do CBS. E para a empresa que quiser transferir o crédito cheio, né, o crédito integral, ela opta por apurar o IBS e a CBS fora do Simples e fica lá dentro apurando imposto de renda, CSLL e Previdência. Tá? E aí, por que a CNI defende esse sistema que eu acabei de colocar para vocês? Porque a gente vê uma série de benefícios para as empresas e que vai dar o benefício para a economia brasileira como um todo. Primeiro ponto, acaba o que a gente chama de cumulatividade. Nos cálculos da CNI, um produto industrial, ao ser exportado pelo Brasil, ele leva 7,4% de imposto embutido no preço, enquanto o resto do mundo exporta sem tributo. De onde vem isso? Daquilo que eu falei. Se eu sou um contribuinte do ISS e eu compro um produto tributado pelo ICMS, o que o meu fornecedor pagou de imposto, eu não me acredito. Se eu compro alguma coisa tributada pelo ISS, eu não tenho crédito de forma alguma. Se a empresa siderúrgica compra o refratário, que eu expliquei aqui, não dá direito a crédito. Acumulando todos esses impostos que ficam pela cadeia, a gente chega nesse 7,4%. E aí, isso retira a nossa capacidade de concorrer na exportação e com o importado aqui dentro do nosso próprio mercado. 7,4% é na indústria, na agropecuária a gente calcula esse resíduo em 12% do preço líquido de venda e nos serviços em 11,6%. Segundo ponto que se resolve, quando as empresas têm direito a crédito, elas acumulam saldos credores enormes e não são restituídas pelos governos do Estado e pelo governo federal. Com aquele mecanismo que eu descrevi do Conselho Federativo e com o prazo máximo para restituição de tributos, que está previsto na PEC, esse problema vai acabar. Terceiro ponto, ao investir, as empresas no Brasil hoje têm o seu custo ampliado pelo sistema tributário. Seja por impostos que eu pago no investimento e não me acredito, que é o caso do ISS, por exemplo, seja pela demora para usar os créditos que eu tenho direito. Então, uma empresa que investe tem que usar os créditos de ICMS, se ela não tem um regime especial, em 48 meses. Então, aquilo ali é custo financeiro que ela vai carregando por acumular aqueles saldos de tributo. Isso acaba na PEC, com a reforma, primeiro que acaba o ISS, então o imposto vai me dar crédito, que isso não acontece hoje. E o crédito dos tributos CBS e IBS é imediato, inclusive na fase pré-operacional das empresas. Então, a gente resolve mais esse problema. Quarto problema, quarta melhoria muito grande. Hoje o sistema é muito complexo. Uma empresa grande no Brasil gasta, em média, segundo a Deloitte, 34 mil horas apurando quanto tem que pagar de tributo. Aquelas 1.500 horas do Doing Business é uma empresa pequenininha. A grande, 34 mil horas. Por quê? Porque nós temos um sistema de crédito que é muito complexo, muita coisa dá ou não dá direito a crédito, marketing, contabilidade, segurança, uma série de coisas. Como tudo vai dar crédito, o sistema vai ficar mais simples. Além disso, nós vamos ter legislações unificadas, uma para o IBS e uma para o CBS, onde hoje eu tenho 27 de ICMS e várias milhares de ISS. Substituição tributária reduzida para pouquíssimos produtos e poucos regimes especiais. Quinta fonte de redução de custo, redução de litígio. Tá? A simplificação reduz muito o litígio. Não vai mais ter discussão com a siderúrgica se o refratário dá crédito ou não dá crédito. Em Minas Gerais, um auditor fiscal me falou, 60% do litígio do Estado no tributário é ICMS, sobre o que dá direito ou não a crédito no ICMS. Aqui não deve ser muito diferente. Tá? Esse sistema tributário que eu acabei de colocar, com todos esses problemas,
ele gera um problema forte, principalmente para a indústria. Por quê? Porque é onde o consumo é mais tributado. Em média, a indústria paga 42% de tributo sobre o seu preço líquido de venda. Na agropecuária, em torno de 15%, e no serviço, 27%. Tá? Eu vou passar essa parte aqui sobre a indústria, mas eu só colocar esse ponto aqui. Olha o que está acontecendo com a indústria no Brasil. A linha amarela, laranja, é a venda do comércio. E a azul é a produção da indústria brasileira. Desde 2006, o comércio aumentou em quase 80% as vendas no Brasil. Venda física, tá? Não é preço, não é físico, quantidade. A indústria brasileira produziu 5,7% menos. Tá? Então, o comércio vende, a indústria brasileira não vende. Não vende, né? Não é a indústria brasileira que abastece. Isso aqui é o déficit da balança comercial. Tomás Sérgio, 2 minutos. Está acabando. Está vindo do importado. O importado está ocupando todo o espaço da indústria brasileira. A reforma tributária resolve este problema. Tá? Para terminar, só falar um pouco sobre incentivos fiscais. O que está previsto na PEC para as questões dos incentivos fiscais? Eu vou inverter a ordem aqui. Primeiro, a transição. Tá? A transição de 7 anos, deputado, ela é pensada para amenizar o problema sobre incentivos fiscais. Por quê? Vejam esse cenário que eu coloquei aqui. Tá? O novo imposto é o vermelhinho ali. Né? O ICMS é a linha clara em cima, o ISS é a mais escura aqui embaixo. Num cenário otimista, se a reforma for aprovada esse ano, a lei complementar que regulamenta o IBS, em 2024, no ano que vem, e em 2025 tiver tudo pronto, com até o regulamento do novo imposto, em 2026 começa a fase de teste, tá? Que dura 2 anos, e aí não muda nada no ICMS, ele continua inteirinho. A partir de 2028 é que o ICMS começa a cair, 20% a cada ano, de modo que os incentivos fiscais só começam a perder intensidade em 2028. E eles duram, em alguma intensidade, até 2031. 2032, o ICMS estaria zerado, e até lá que eles estão convalidados. Para compensar isso, a PEC prevê um Fundo de Desenvolvimento Regional. Quando ele estiver plenamente em atividade, né, com o IBS totalmente em vigor, ele daria, em valores do ano passado, cerca de 40 bilhões de reais para distribuir entre os estados menos desenvolvidos. Tá? Ele é para desenvolvimento regional, poderia ser aplicado naquelas finalidades, eu chamo a atenção para fomento à atividade produtiva, e até 2032, esse recurso tem que ser usado para compensar as empresas pelos incentivos fiscais de ICMS que vão começar a perder intensidade. Então, só para terminar, essa reforma tributária, nessas características, tem um estudo da UFMG que mostra que, feita a reforma, a economia brasileira teria, no intervalo de 15 anos, um crescimento 12% maior do que sem a reforma. Só para a gente entender o que significa isso, se a reforma tivesse sido feita há 15 anos atrás, o PIB brasileiro do ano passado, que foi de 10 trilhões, teria sido 12% maior, o que daria 1 trilhão e 200 a mais de renda, dividindo por cada 208 milhões de brasileiros, dá R$6 mil a mais de renda por brasileiro, quase R$500 por mês. Todos os setores ganham com o crescimento, como está colocado ali.